Então, consegue me ouvir, né? Vamos começar? Olá, olá! Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou Josi Otis, eu sou arquiteta e urbanista, especialista em licitações públicas. Também tenho mestrado em urbanismo, especialização em cidades inteligentes. Então, dá para ver que eu gosto muito dessa questão pública, do setor público. Atuei por quase 8 anos no setor federal, em 13 estados diferentes do nosso país. Bom, e o motivo dessa live hoje é a nossa primeira live de aquecimento para o nosso evento Mapa Secreto, que começa no dia 15, na próxima segunda-feira. Então a gente tem mais 6 dias aí para aproveitar bastante conteúdo. Na semana passada eu passei praticamente 5 dias em Brasília, na Conferência Internacional de Arquitetura e Urbanismo lá. E, gente, foi fantástico, foi um evento surpreendente. Debatemos diversos temas, desde a parte privada ao setor público, a importância nossa dos profissionais técnicos dentro de todos os setores, desde levantamento, planejamento, desenvolvimento, criação, projetos, fiscalização, empreendedorismo, construção e a importância da nossa profissão perante a melhoria de todas as estruturas, sejam elas públicas, privadas, corporativas, enfim. Então vamos começar na nossa live de hoje. A gente vai debater sobre contratações públicas ou licitações. Não são somente para grandes empresas, tá? E eu gostaria já de perguntar para vocês aqui, quando você ouve sobre a participação dentro do setor público, o que você imagina? Você imagina grandes construtoras, grandes incorporadoras? Qual o porte dessa empresa que você pensa que está atuando junto ao setor público? Conta aqui para mim. Qual é a primeira imagem que vem à sua mente quando a gente fala sobre contratação pública, licitação, setor público, governo? Muitos pensam ainda que somente grandes corporações, grandes construtoras atuam com o setor público. E isso é um verdadeiro mito. Nós temos diversos portes de serviços e obras que vão abranger todo tipo de empresa, inclusive pessoa física, para estar participando desse mercado. Isso porque a gente tem, dentro da parte legal, a legislação, a Lei Complementar 123, e também a nova Lei de Licitações Públicas, a 14.133, onde nós temos 2 pontos principais. O primeiro são licitações exclusivas para micro e pequenas empresas e também a parte de uma legislação bem específica que traz diversas vantagens para as micro e pequenas empresas. Mas, Josi, o que são as micro e pequenas empresas? Bom, as microempresas, elas podem faturar por ano até R$360 mil. Já as pequenas empresas, elas podem faturar até R$4.800.000 por ano. Então, você imagina que dentro de todas as vantagens que o governo traz, desde a questão de desempates, até a parte da legislação, da documentação, de algumas facilidades para a documentação, tudo isso garante a participação para as micro e pequenas empresas estarem ganhando espaço dentro desse mercado. E, Josi, dentro disso, dentro desse porte de empresas de todos os tamanhos, desses grandes empreendimentos até os pequenos empreendimentos, levantamentos, como que eu me insiro dentro desse meio? Como que eu posso participar? Olha, você pode começar bem pequeno, inclusive como uma pessoa física. Você não precisa começar já com uma empresa aberta, com o CNPJ, com os custos de contabilidade, porque a nossa área de engenharia e arquitetura permite sim que a gente possa desenvolver serviços para o setor público, como fiscalização, laudos, projetos, até mesmo parcerias, desenvolvimento. Então, tudo isso é viável ser executado para o setor público. Quando a gente está falando já de construção, já é um pouquinho diferente, porque MEI, ele não pode ser nem engenheiro, nem arquiteto e nem construtor quando se tem uma grande equipe. O MEI, o que ele faz? Ele faz alguns tipos de serviços específicos. Então, por exemplo, eu sou um pedreiro, eu sou um mestre de obras, eu faço um pequeno reparo, isso pode ser MEI. Agora, quando você está falando de uma reforma, de uma construção, de uma execução, daí você já precisa ter, sim, uma empresa ME ou EPP para trabalhar dentro desse segmento de construção civil, beleza? Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos dessas contratações que acontecem todos os dias
em todos os municípios, estados, governo federal. A gente está falando assim de um mercado gigante, gente. São mais de 5.500 municípios. Dentro deles a gente tem todas as secretarias, nós temos a própria administração pública, nós temos hospitais, nós temos escolas, nós temos creches, nós temos praças, nós temos parques. Temos que fiscalizar tudo isso, temos que fazer manutenção pública de tudo isso, e tudo isso envolve uma contratação, seja ela direta ou indireta. E por que envolve uma contratação? Porque a prefeitura em si, ela não disponibiliza de todo o suporte técnico necessário para pegar e executar tudo o que se necessita dentro de uma cidade para que ela funcione. Então, por isso, engenheiros, arquitetos, construtores, construtoras são contratados diariamente. E não é por um preço que a gente pega e chuta. Não, são preços de planilhas reais, são contratações reais que acontecem, tá bom? E dentre todas essas contratações, há essas para pequenas e microempresas. Bom, então vamos lá. Vocês já ouviram falar que existem essas contratações exclusivas para micro e pequenas empresas? Eu vou explicar um pouquinho agora sobre isso para vocês. Como são esses valores, como que isso acontece. Se vocês não sabiam que existem contratações exclusivas para micro e pequenas empresas, eu vou falar que nós temos dois tipos aqui. Na verdade, exclusiva são aquelas contratações com valores de até R$80 mil. E isso, por que R$80 mil? Porque para se fazer todo um processo de contratação, todo um processo de licitação, fechar todo o sistema, isso demanda tempo. E tempo significa investimento. Investimento significa dinheiro também, recurso financeiro e também de equipe. E com isso, esses valores são liberados até R$80 mil para todos os órgãos. Isso, inclusive, está aí dentro do seu município, as esferas estaduais, federativas aí no seu município, eles podem contratar serviços ou pequenas obras, pequenas reformas nesse valor. Então, isso é quando a gente está falando de uma contratação bem exclusiva. E isso não envolve a grande parte que se fala da licitação pública ou da contratação indireta. Isso se torna uma contratação direta, porque ela é mais imediata, ela é mais direta, ela é mais rápida, ela é mais objetiva, ela é mais próxima, ok? E além dessa possibilidade do valor de até R$80 mil para uma dispensa, né? Você está abrindo mão da licitação, você está dispensando aquela licitação, você ainda tem uma outra contratação que facilita a contratação direta e ela vem no valor de até R$125 mil. Então imagina você, a prefeitura ela precisa de um projeto para fazer todo um layout novo dos seus escritórios. Então ela vai fazer uma dispensa de licitação e vai contratar a sua empresa, tá bom? Preciso fazer de uma forma urgente e rápida um laudo técnico de uma estrutura, de um edifício que está muito exposto, que está gerando risco e eu preciso documentar isso para fazer uma contratação. Ela vai contratar você, engenheiro, tá? Preciso fazer um levantamento para economia de energia elétrica do meu prédio. Ela pode contratar dessa forma, direta, tá bom? E como que isso acontece? De uma forma assertiva, onde você tem que dominar esse meio para entrar de forma assertiva dentro desse mercado e aprender a disputar e fazer essas contratações. Então, Josi, eu trabalho sozinho, eu não tenho equipe, como que eu faço? Bom, como eu falei lá no início, não sei se você já estava aqui na nossa live, você pode ser contratado também como pessoa física. Por quê? O nosso conselho, ele permite que sejamos contratados como profissionais, sem precisar de um CNPJ aberto. Então, sempre que for possível a contratação por pessoa física, e geralmente nesses valores é viável, você vai estar sendo contratado diretamente. Então, você acaba economizando aí junto com a parte fiscal, a parte também do escritório contábil, mas você tem que ficar só um pouco de olho, porque os impostos você paga um pouquinho maior. Lembrando que tudo, absolutamente tudo no setor público é feito de forma legal, com contrato, com valor empenhado, que é o valor empenhado, valor garantido que você vai receber por aquele serviço, né, dentro do prazo que ele estabeleceu. Então é tudo muito certinho, você tem que emitir a sua ART, a sua RRT, assinar um contrato com o setor público, então estar prestando esses serviços, executando essas obras, beleza? Josi, mas se eu fujo desse patamar aí de exclusividade, as grandes empresas vão ganhar de mim? Olha, é um pouco mais complicado que elas vençam, porque geralmente elas não entram nesses contratos com valor inferior.
porque às vezes elas não conseguem nem competir, dado o seu alto custo também indireto, as suas atividades, os cargos trabalham, todos os seus escritórios, enfim. Então, geralmente, essas contratações elas ficam mais ligadas às pequenas e microempresas, quando esses valores eles geram aí até em torno de 1 milhão, 2 milhões. Geralmente, essas outras empresas nem aparecem, tá bom? E mais do que isso, Josi, ela apareceu. E aí? E aí que você tem duas formas grandes de obter vantagens. Primeiro, no desempate e o segundo, na documentação. Você tem duas formas que te dão vantagens exclusivas, sendo micro e pequenas empresas, nas questões de desempate, caso ocorra dentro de uma licitação pública de uma contratação. E também você tem a questão da documentação. Porque a documentação, quando está falando para micro e pequenas empresas, na sua maioria, exceto a parte trabalhista, tá? Que eles exigem com muito critério, você pode estar emitindo certidões até negativas depois com efeitos de positivo, certidão positiva com efeitos de negativo, certidão negativa com efeitos positivos. Confundi aqui rapidinho. O que significa isso? Josi, eu estou devendo a Receita Federal, eu não vou ganhar essa licitação. Você vai ganhar essa licitação. Porque se você ganha essa contratação, você vai fazer um acordo depois, ou vai quitar depois de vencer essa licitação. Entendeu? Então você precisa saber só todas as regras para você estar participando, inclusive impedindo que alguma desvantagem recaia sobre você. Bom, e é frequente essas contratações? Sim, são frequentes, elas saem todos os dias para diversas cidades, dos mais diversos estados. Você imagina a dimensão gigante que é o nosso Brasil. E você pode trabalhar para elas da sua casa. Digamos que você tem um escritório de engenharia e arquitetura na sua casa. E você vai participar de uma forma eletrônica para fazer aquele projeto, aquela fiscalização, aquele laudo num outro estado, numa outra cidade. Você não fica mais limitado à sua esfera geográfica. Você agora tem um Brasil como um todo que você pode estar atuando. E isso não é impedimento para você participar. Em raros casos, e muito bem justificado, isso vai se tornar um impedimento. Mas é muito raro, tá? Então, se você pensa que licitação, contratação pública, o setor público é só para grandes empresas, não é. Isso é uma falácia. A maior parte das contratações elas são para micro e pequenas empresas, inclusive dentro da nossa área da arquitetura, urbanismo, paisagismo, engenharia, todos os tipos de engenharia, elas são para micro e pequenas empresas e pessoa física. Lembrando, somente para serviços, pessoa física, MEI não pode ser, tá bom? Qualquer parte de construção, isso daí já vai envolver um CNPJ ativo. A menos que realmente haja um profissional que trabalhe como MEI para fazer pequenos reparos, mas nunca uma execução de reforma ou de uma obra. Então, me conta aqui para a gente interagir um pouquinho. Se você hoje pudesse participar dessa seleção, para ter uma exclusividade para sua área, como um micro ou um pequeno empreendedor, qual projeto, qual obra você gostaria de executar? Me conta para eu conhecer um pouquinho mais vocês, o perfil de vocês, o que vocês estão buscando aqui, para estar trazendo mais conteúdos práticos também, tá bom? Então, pessoal, o que eu quero trazer hoje para vocês aqui é a consciência de que micro e pequenas empresas podem participar de licitações e contratações públicas, sejam elas diretas, ou seja, de uma forma mais simplificada, onde você tem uma maior aproximação, menor burocracia, vamos chamar assim, e de uma forma indireta, com todas as vantagens para micro e pequenas empresas, que vão desde a parte do empate até a simplificação na documentação ou entrega dessa documentação, tá bom? Nossa, o Anderson, projeto contra incêndio no setor público tem, e tem bastante. A gente tem que atender a legislação. O setor público, ele é obrigado, todos nós deveríamos ser obrigados, mas o setor público principalmente, ele é obrigado a ter todos os seus edifícios legalizados. Isso inclui também a parte do corpo de bombeiros, tá bom? A parte também de centrais de refrigeração, engenharia mecânica que está aí, elevadores, até manutenção de caixas d'água, inclusive com limpeza ou recuperação também, da impermeabilização. Foi bom você mencionar sobre isso. Que mais que me perguntam?
Engenharia ambiental também, sempre solicitam antes de fazer qualquer intervenção, um novo plano diretor, eles contratam muita consultoria, tá? O Gabriel, hoje já presto serviço a partir de credenciamento em prefeitura para reformas, mas infelizmente não pode ser como uma renda principal, pois eles não seguem como deveriam. Aí, Gabriel, é que está o ponto-chave. Se você entender e compreender o que deve ser feito, como deve ser feito e o que exigir, eu creio que a história possa mudar. E é por isso que eu estou aqui. É para trazer consciência a vocês que a gente não pode mais ficar à mercê só do que o setor público está determinando. A gente tem que entender as regras do jogo para cobrar essas regras do jogo de forma segura, assertiva e com isso trazer mais vantagens para as nossas áreas de atuação. Entende? Porque o setor público tem errado muito nos seus pedidos de contratação. E isso tem me deixado muito, muito aflita. E é por isso que eu decidi, dentro da minha nova área de atuação, dentro do meu novo propósito, que é trazer melhor qualidade de vida para a nossa população, para as nossas construções, maior qualidade para, enfim, todos os serviços, porque isso começa pelo espaço que a gente constrói, que a gente edifica, é que eu estou aqui. E preferi começar pelo setor privado, que é justamente para dar todo o gás e impulsionar isso para a gente estar fazendo essa reforma atual, tá? Parte de segurança do trabalho, mais específico, NRS e N12. Sim, eles também contratam essas questões, mas principalmente já quando vão fazer a execução. E daí, nesse sentido, as empresas que entram dentro dessas construções, dessas legislações, elas acabam também fechando subcontratações para estar atendendo, tá bom? Geralmente isso vem mais dentro da execução, tá? Claro que, quando a empresa pública ela executa, ela também contrata esse tipo de serviço de consultoria, etc. Então, lembrando que hoje, às 8 horas da noite, a gente vai estar aí com o tema... Só confirmar o tema... Não é preciso experiência prévia para começar. Se você acha que você precisa comprovar tudo, se você acha que você precisa de ter uma equipe, se você acha que já precisa ter trabalhado para o setor público para fornecer obras e serviços para eles, vem para a live às 8 horas que a gente vai debater sobre isso e já traga as suas dúvidas para a gente fazer aqui uma live mais interativa. Bom, pessoal, eu vou me despedir daqui agora de vocês, já que vocês não têm mais nenhuma questão. E a gente se vê hoje às 8 horas, tá bom? Até mais!